Hoje eu vou te mostrar quais assuntos você não precisa estudar para o Enem para que quando você estiver se preparando você tenha mais tempo para focar no que é realmente importante para a prova. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. A gente sabe que o bem mais precioso do vestibulando é o tempo. É por isso que é fundamental que você não perca tempo estudando conteúdos que não vão estar na sua prova. Então eu fiz esse trabalho para você e separei todos os assuntos que não são frequentes na prova do Enem ou que você não precisa dar tanta ênfase assim. Então já pega papel e caneta para anotar tudo que eu vou te falar aqui. Vamos começar com ciências da natureza, que sem dúvida nenhuma é a área mais difícil do Enem e tem muito conteúdo para você estudar dentro de ciências da natureza. Biologia, física, química, essas três disciplinas têm muitas matérias e muitos tópicos, então você tem que ter noção de quais conteúdos não são tão importantes assim para que você possa focar mais naquilo que realmente vai te dar uma boa nota lá no Enem. Vamos iniciar então por biologia, que é a matéria mais amada dos vestibulandos, principalmente quem quer fazer medicina. A primeira área que não costuma cair tanto assim em biologia é zoologia. É uma matéria muito extensa, então parece até uma disciplina nova. Poríferos, aves, répteis, tudo isso costuma cair pouco na prova. Nesses últimos Enems, nos mais recentes, caiu uma questão bem aleatória também de zoologia, porém a matéria em geral não tem grande incidência não. O próximo conteúdo é embriologia. Embriologia é uma matéria que basicamente nunca apareceu na prova do Enem. E assim, agradeça, porque embriologia é uma matéria extremamente chata, ficar estudando aqueles folhetos embrionários e como foi que eles originaram cada tipo de tecido. Gente, é insuportável, eu já estudei e não recomendo, ainda bem que não cai no Enem. O próximo conteúdo é genética, mas pra genética a gente tem algumas ressalvas. A parte de primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, tipo sanguíneo, sistema RH, sistema BO, tudo isso não costuma cair muito na prova não. Já caíram algumas questões nos Enems mais antigos, mas não é uma coisa que tá muito frequente na prova não. É provável que nem caia nos próximos Enems. Porém, a parte da genética que trata da biotecnologia é extremamente recorrente na prova e tem caído cada vez mais e com questões cada vez mais complexas. Tudo isso que estiver relacionado à biotecnologia, dê bastante foco, porque é a parte da genética que mais cai no Enem. Inclusive, no Enem 2022 caiu uma das questões mais difíceis sobre biotecnologia, acho que uma das questões mais difíceis dentro de ciências da natureza. O próximo tópico é fisiologia humana. A parte de fisiologia não costuma cair muito na prova do Enem. Novamente, já caíram algumas poucas questões e sempre relacionadas ao sistema digestório, sistema sanguíneo também. Tudo isso aparece de vez em quando ali no Enem e é bom que você entenda. Todo o resto não costuma cair não, então você dá uma estudadinha assim por cima e tá tudo certo. O próximo tópico é botânica. Você vai perceber que botânica é uma matéria muito grande. Tem muita coisa para estudar dentro da botânica. E se você ficar estudando, você pode estudar só essa matéria o ano inteiro, porque nunca acaba o conteúdo dela. Só que o que cai no Enem sobre botânica é a parte mais geral mesmo. Então, o ciclo reprodutivo das plantas, né? Aquela alternância de gerações, N, 2N, tudo mais. O crescimento delas, então as auxinas, como que as auxinas se espalham ali na planta e elas crescem, e se elas viram pro lado, vão virar pro outro. Cai sempre essa parte mais geral, mais superficial da matéria mesmo. E o importante é que você não perca tempo se aprofundando nessas coisas que provavelmente nunca vão aparecer no Enem, ou se quando aparecerem vão vir como questões extremamente difíceis e especializadas mesmo, que não vão te dar tantos pontos assim, porque a gente sabe que questão difícil vale pouco ponto e não aumenta tanto a sua nota. Agora vamos pra química, e é muito importante que você entenda que dentro da química os conhecimentos são muito acumulativos, então você muitas vezes vai depender de um tópico para conseguir entender um outro tópico que você vai estudar lá na frente. Porém, há algumas áreas da química e alguns pontos específicos que realmente nunca aparecem dentro do Enem. Teoria ácido-base. As teorias de Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis não são frequentes no Enem. Na verdade, nunca caíram de forma direta. O que realmente cai é a parte de o que é um ácido, o que é uma base, o que acontece quando um ácido e uma base reagem, o que vai se formar ali. Então você precisa olhar para a reação, saber o que é cada um desses elementos e o que está se formando. Cálculos de propriedades coligativas. As propriedades coligativas, elas estão presentes no Enem. Você precisa saber quais são cada uma delas e o que acontece com cada uma delas. Porém, você não precisa ficar focando na parte de cálculos dessas propriedades, porque não aparece lá na prova do Enem. Balanceamento de equações. O Enem vai te dar, na grande maioria das vezes, as equações já balanceadas. E quando raramente elas não estão balanceadas, você consegue balancear elas fazendo por tentativa
tentativa e erro. Então, quando você estiver lá estudando balanceamento de equações, NOX e tudo mais, pode pular todas aquelas outras formas de balanceamento, porque não cai na prova do Enem. Por tentativa e erro já tá ótimo. Tabela periódica e propriedades periódicas. Você precisa entender o que é a tabela periódica, como ela foi projetada, quais são as famílias mais importantes, mas não precisa ficar decorando toda a tabela e conhecer família por família. O Enem não vai cobrar que você decore a tabela. As propriedades periódicas que aparecem de forma contextualizada em outras questões são eletronegatividade e raio atômico, porque isso interfere bastante nas ligações químicas que os elementos fazem entre si. Para finalizar, a gente tem atomística. O que é um átomo, isótono, isóbaro, isoeletrônico, toda essa parte de nêutrons, prótons, elétrons, neutrinos, toda essa parte de atomística não cai diretamente na prova, exceto a parte de isótopos. Então vai cair de forma contextualizada dentro de uma questão, então é importante que você saiba o que significa esse termo, né, de isótopo, e saber identificar os isótopos, porém todo o resto não é frequente na prova não. E agora vamos ver os assuntos de física que você não vai precisar estudar para o Enem. MHS, movimento harmônico simples, não é frequente na prova de física do Enem, ainda bem, porque é um pouco complicado, chatinho de estudar. Hidrodinâmica não aparece na prova do Enem, porém hidrostática aparece, então nada de confundir hidrodinâmica com hidrostática. Hidrodinâmica não cai, hidrostática cai, você estuda. Eletromagnetismo. A parte qualitativa de eletromagnetismo, ou seja, a parte teórica, você precisa estudar e precisa entender mais ou menos como funciona. Vai estar presente na prova, inclusive no Enem 2022 caiu uma questão de eletromagnetismo, de força eletromagnética, mas aqueles cálculos, aquelas fórmulas não costumam cair não, então tá tudo bem se você não der bastante atenção. Impulso e quantidade de movimento. A parte de impulso e quantidade de movimento eu acho legal, porém o Enem não acha tanto não. Caíram pouquíssimas questões sobre isso na prova até hoje. Qualitativa também, então teórica, porém a parte de fazer conta mesmo, de cálculo de impulso e quantidade de movimento, não aparece na prova, só apareceu uma vez em uma única questão, vou colocar aqui na tela. Equilíbrio de corpos extensos, já apareceu uma questãozinha, essa aqui que tá na tela, você já deve ter feito essa questão com certeza, porque ela é a única questão que tem desse assunto na prova do Enem. Então, essa é uma matéria que eu acho legal de estudar, porém o Enem não acha tão legal assim, pode pular também. Física moderna. Física moderna é uma área que não cai no Enem. Quando cai alguma coisa assim, é meio que contextualizado mesmo, você não precisa ter estudado física moderna para responder a questão. Eletrostática. Eletrostática é outra matéria chata pra caramba, então assim, se você quiser pular, pode pular, se não tiver muito tempo pra estudar. O que eu recomendo é que você dê uma estudada geral mesmo, saiba, entenda ali as partes principais do conteúdo. Ou matéria chata, viu, gente? É muita coisa, muita fórmula, nossa. Gravitação. Gravitação é outra parte que às vezes as escolas nem têm tempo de ver e não é tão recorrente no Enem, não. O que você pode estudar é a parte mais teórica, de saber a relação ali de fórmulas, analisar as fórmulas para saber como que acontece com a força, se a força diminui ou aumenta com a distância, etc, né? A força gravitacional. E pra terminar, a gente vai ver os assuntos que não são cobrados dentro da matemática. E se você quiser que eu traga conteúdos de ciências humanas e linguagens que também não aparecem no Enem, comenta aqui embaixo, que eu não vou mostrar aqui pra esse vídeo não ficar tão longo, mas se vocês comentarem bastante, eu trago também os assuntos de humanas e linguagens que não vão estar presentes na prova. Tudo que for muito complexo dentro da matemática provavelmente não vai estar no Enem. Então a gente já começa com inequações, que é uma coisa que nunca caiu, provavelmente nunca vai cair. Geometria analítica avançada. Geometria analítica cai sim no Enem, na maioria das vezes, só pra você saber qual é a distância de um ponto para outro, né? Qual é o ponto que vai ficar tudo ali equidistante. Vou colocar algumas questões como exemplo. Cálculos em matrizes. Matrizes caiu pela primeira vez no Enem. Muito recentemente as pessoas ficaram até chocadas, porque era um assunto que nunca havia aparecido na prova antes. Porém, o que aparece de matrizes agora é só pra você identificar o que é a linha, o que é a coluna. Então, se você souber interpretar bem a questão e o que é a linha, o que é a coluna, você vai saber responder a questão. Números complexos e projeção geométrica. PG não cai no Enem. O que cai no Enem é função exponencial. Então, se você sabe porcentagem e sabe função exponencial, você sabe resolver uma questão de PG do Enem, porque PG em si, aquelas fórmulas de PG,
você não cai, não precisa ficar decorando nada disso. E a gente finaliza a matemática com determinantes, polinômios e expressões numéricas. Então, esses tópicos não estão presentes na prova. Como eu falei, tudo que for muito complexo não costuma aparecer em matemática, apesar de expressões numéricas. Não é nada muito difícil, não. Porém, é uma coisa que não tem como o Enem contextualizar muito ali. Então, você precisa saber só para fazer questões de outros assuntos, mas não necessariamente vai cair uma questão de expressão numérica lá para você resolver. E agora que você sabe o que não estudar, é extremamente importante que você entenda quais conteúdos você tem que priorizar na hora que você estiver estudando, porque esses conteúdos vão ser responsáveis por aumentar muito a sua nota no Enem e fazer você ser aprovado no curso que você quer. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!